Então, na última aula nós estávamos falando sobre dilatação térmica, né, dos corpos. A gente comentou que todos os corpos, ou a maioria deles, quando são aquecidos, eles aumentam de suas dimensões, né, aumentam o tamanho. Quando a gente fala de um fio, de um cabo, uma corda, uma coisa comprida, a gente ignora as outras dimensões e observa que existe um aumento do comprimento, né, ele fica mais comprido, fica maior à medida que a temperatura aumenta e também se contrai quando a temperatura diminui, né? E aí nós temos vários problemas calculando essa dilatação térmica dos corpos. Falamos de diversas situações em que essa dilatação é relevante, é importante de ser calculada, de ser estudada, em projetos de engenharia e até em próteses dentárias, né? A gente falou sobre isso. E depois comentamos sobre a dilatação da água, que a água tem uma característica muito especial, que é de sofrer uma dilatação anômala. Quando a água é resfriada e está com temperatura ali próxima de 4 e 0 graus Celsius, né? Nessa região destacada aqui, o que acontece? Entre 4 e 0 graus Celsius, quando a água está sendo resfriada, né? Se você supor esse sentido aqui, quando ela está sendo resfriada, ao invés de ela se contrair, né? Seguindo a tendência que ela vinha tendo aqui, ó, de contração, né? Diminuição do volume com a diminuição da temperatura, ela passa a se expandir. Então a água ela se expande quando está aqui entre 4 e 0 graus Celsius. E isso é muito importante do ponto de vista ecológico, porque quando a água se expande, a densidade diminui. Então essa água mais fria, ela tende a ir para cima, né? Ela tende a se mover mesmo. Essas massas de água mais fria tendem a se mover nos lagos, nos ambientes aquáticos aí, e faz com que a água mais fria fique aqui na parte de cima, ó. Como mostra aqui, ó. A água a 0 graus Celsius fica na parte superior nos dias frios, né? Aqui um dia gelado, e o fundo da água é onde fica a água mais densa, né? Porque a densidade da água ela acaba sendo máxima em torno aqui de 4 graus Celsius, tá vendo? Em torno de 4 graus Celsius ela atinge uma densidade máxima. Então, como ela é mais densa, essa água mais densa vai para o fundo do rio, e a água menos densa, a 0 grau, fica na parte superior. Então os lagos congelam em cima e preservam a vida marinha na parte de baixo, com a temperatura um pouco mais alta, né? Então, e aí a gente iniciou o estudo do calor, né? A gente já tinha comentado o conceito de temperatura, que para a gente até aqui é entendido como um, uma medida do nível de agitação térmica de um sistema de partículas. Então a gente sabe que toda a matéria é constituída de átomos, moléculas, pequenas partículas, e as partículas não estão paradas, elas estão em movimento, elas têm energia cinética, certo? E a temperatura é uma medida macroscópica desse comportamento microscópico das partículas, né? É um valor, digamos, médio dessa relacionado a essa energia cinética dessas partículas, certo? E a gente mede a temperatura, é uma grandeza escalar, né? E a temperatura também caracteriza o estado de equilíbrio térmico. Quando os corpos têm a mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. E aí a gente falou sobre o calor. O calor, a gente logo definiu o calor como uma forma de energia térmica. Mas o calor, ele é observado dentro de um processo, que é o processo de troca de energia, de fluxo de energia. Então o calor ele é percebido quando a energia está fluindo de um corpo para outro. E a gente viu aí, por exemplo, o caso de uma xícara de café ou de chá que está quente, provavelmente ela está com a temperatura maior que a do ambiente. E aí o que acontece? Ela cede energia para o ambiente na forma de calor. Então toda vez que você tem uma diferença de temperatura, você vai ter uma tendência de que energia seja trocada, que energia flua do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. Então o calor é essa energia,
né, de natureza térmica. Quando as temperaturas dos corpos estão iguais, né, aqui a temperatura do sistema é a mesma temperatura do ambiente, essa troca ela é praticamente nula, né? Não existe troca de energia se os corpos têm a mesma temperatura, certo? Por outro lado, se temos o exemplo de um corpo que tem a temperatura menor que a do ambiente, como o caso de um copo de água gelada, aquela água fresquinha que você tirou para beber, botou na mesa e esqueceu. Depois de um tempo ela vai estar com a mesma temperatura do ambiente, né? Vai estar, se o ambiente estiver com a temperatura agradável, a água ainda vai estar fresquinha ali, mas não vai estar mais gelada, porque ela recebeu energia térmica do ambiente, ela recebeu calor, né? Então a gente, por exemplo, num dia quente, num dia que está lá seus 40 graus, 38 graus, a gente vai ter a sensação térmica de calor, né? De recebendo energia do ambiente. E num dia frio, um dia que está aí com 18 graus, 17 graus, o que acontece? A temperatura média do nosso corpo está ali em torno de 36,5 graus. Se nós temos uma temperatura maior que a do ambiente, o nosso corpo vai perder energia para o ambiente e a gente vai sentir a sensação de frio, certo? E como a gente estava definindo o calor como energia, como forma de energia, a gente resgatou esse experimento muito famoso e importante da física, que foi o experimento do James Prescott Joule, aí no século XIX, em que ele mostrou uma relação entre a energia mecânica, né, que a gente já, ou pelo menos que eles já conheciam na física, nesse conceito de energia mecânica, energia cinética, certo? E mostrou que existia uma equivalência entre essa energia e a energia térmica. Então, nesse experimento, o Joule utilizou pequenas pás, né, nesse sistema mecânico ilustrado aí, para agitar um fluido, né? E esse ambiente era um ambiente hermeticamente fechado, com paredes isolantes, e ele percebeu que à medida que era feito um trabalho com essa máquina, o fluido tinha sua temperatura aumentada. E com isso, o Joule conseguiu estabelecer uma relação entre uma caloria, que é definida como uma energia para aquecer 1 grama de água de 1 grau Celsius, estabeleceu a relação dele com a energia, né? E aí ficou definido que uma caloria vale na ordem de 4,1886 ou 4,1868 joules, certo? Então, com isso, o Joule mostrou e estabeleceu essa relação de que a energia, na forma que a gente conhece, mecânica, ela pode ser transformada em energia térmica, e ele quantificou isso, certo? Então, hoje, o que a gente vai estudar e analisar é essa forma de energia. A gente vai quantificar essa energia térmica quando ela é aplicada para aquecer ou resfriar os corpos, certo? Então, antes de falar dessas equações, eu vou abrir aqui um simulador para a gente dialogar sobre essas coisas. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês esse simulador aqui, que é bastante interessante. Vou resetar ele aqui, certo? É basicamente uma plataforma aí de laboratório virtual, em que a gente tem alguns objetos de materiais diferentes, né? A gente tem aqui um bloco de aço e um tijolo, né? Aqui nós temos uma plataforma para a gente aquecer, ó, fornecer calor para as amostras, ou resfriar, representado pelo fogo e pelo gelo, né? Também temos a amostra de água, que a gente pode pôr aqui e aquecer, e uma amostra de óleo, certo? Aqui a gente pode selecionar, ó, termômetros, né, para a gente medir a temperatura dos corpos, certo? A gente pode selecionar vários termômetros, um para cada corpo, por exemplo. E no primeiro momento, o que a gente já pode analisar aqui? A gente já pode realizar algumas medidas, né? E a primeira medida é a de temperatura. Se os corpos estão aí sobre essa plataforma há um bom tempo,
provavelmente eles já estão todos em equilíbrio térmico. Então, se a gente for medir a temperatura de todo mundo, ó, todos eles devem ter a mesma temperatura, porque eles estão expostos ao ambiente e estão em equilíbrio térmico, né? Então, equilíbrio térmico tem essa característica de que os corpos têm a mesma temperatura, certo? E hoje a gente vai falar sobre uma propriedade, uma grandeza chamada de capacidade térmica. A gente sabe que quando a gente aquece um corpo, ou você vai aquecer água, por exemplo, né? Você quer fazer um alimento, cozinhar uma comida, e aí você vai esquentar uma quantidade de água. A gente sabe que para ferver água, por exemplo, custa bastante energia, né? Você tem que ligar o fogo e deixar ela lá aquecendo por um bom tempo, certo? E quanto maior a quantidade de água, mais energia você vai ter que colocar. Se você tem um copinho de água para ferver, você rapidinho bota um pouquinho de tempo no fogo, ele já esquenta, né? Isso. Mas se você tem uma quantidade maior, você vai precisar de mais energia para esquentar essa água, certo? Então, a gente vai mostrar aqui um comparativo, por exemplo, entre água e óleo. Eu vou fixar aqui, ó, os dois aquecedores para que eles comecem a aquecer a água e o óleo ao mesmo tempo. E o que eu quero que vocês observem é como a temperatura dos dois corpos variam. Se variam de forma igual ou variam de forma diferente, né? Porque óleo e água esquentam da mesma forma, né? A variação de temperatura para a mesma quantidade de calor é a mesma, ou seja, a variação de temperatura é a mesma para a mesma quantidade de calor. Então, os aquecedores vão estar fornecendo a mesma quantidade de energia para a água e para o óleo. E a gente vai ver se eles aquecem, se a temperatura varia na mesma proporção. Vamos lá. Ó. Então, olha aí, as temperaturas começaram a subir. A gente já pode perceber pelo termômetro, né? Está aquecendo. Observem como a temperatura do óleo já está bem acima da água. E olha outro detalhe. No nosso recipiente com água, vou tirar aqui o calor, a água começou a ferver. Quando chegou nessa temperatura, que está marcada aqui, né, a temperatura da água parou de subir. Isso é um ponto interessante. Por que parou de subir? Porque a água, sendo uma substância pura, quando ela está mudando de fase do estado líquido para o gasoso, isso acontece a uma temperatura fixa. Quando a água chega lá a 100 graus Celsius, se você estiver ao nível do mar, né, pressão ambiente aí, ela vai ferver a 100 graus Celsius e vai manter aquela temperatura fixa até que todo o fluido mude de fase. Toda a água passa do líquido para o vapor, certo? Então a temperatura dela já para de subir aí. Mas a gente percebeu claramente que quando a gente estava aquecendo os corpos, o óleo, para ao mesmo tempo, ele ficou muito mais quente do que a água, certo? Então, para a mesma quantidade de calor, de energia, ele teve uma variação muito grande de temperatura, certo? Então, a gente diz que o óleo, no caso, tem uma capacidade térmica menor do que a da água. A grosso modo, é como se fosse assim, ó, o óleo ele retém, tem uma capacidade de reter calor é como se o óleo, historicamente era pensado como se os corpos tivessem uma capacidade de armazenar uma quantidade de calor, né? Então, a água ela seria como se fosse um grande reservatório de energia. À medida que eu vou dando energia para ela, ela vai guardando essa energia como se ela pudesse acumular mais energia na forma térmica, certo? E o óleo, no caso, teria uma capacidade térmica menor. Um pouquinho de calor que você deu para ele já aumenta bastante a temperatura, aumenta bastante a sua energia, né? Isso a grosso modo, certo? Então, se a gente representar as energias por um símbolo aqui, ó, esses quadradinhos aí
com a letrinha E significa energia, certo? Observem que os dois têm a mesma temperatura agora. Que lembra, todos os corpos aqui estão em equilíbrio térmico, né? Todo mundo tem equilíbrio térmico aí. A água está com a temperatura um pouquinho mais alta, olha. Observe que o termômetro, ou que o óleo, ele aqueceu mais rápido e também resfriou bastante rápido. Ele já está com a temperatura ambiente, olha aqui, ó. Todos estão marcando aqui no primeiro pontinho. E a água ela ainda está resfriando, certo? Então, essas caixinhas quadradinhas aí são como se fossem pequenos pacotes de energia. E observe que a água está liberando esses pacotes de energia para o ambiente. Isso representa o calor, a energia térmica que ela está liberando para o ambiente. Se ela está com a temperatura maior que o ambiente, ela tende a perder essa energia na forma de calor, certo? Então, a água aqui tem o mesmo volume do óleo, certo? Mas ela tem uma capacidade térmica maior, porque a capacidade térmica é a relação entre o calor dividido pela variação de temperatura. Olha aqui. Então, a capacidade térmica de um corpo ela é medida assim, a quantidade de calor que você fornece para ele dividido pela variação de temperatura que ela sofreu. A gente viu que a gente deu a mesma quantidade de energia, mas a variação de temperatura que a água sofreu foi menor. O calor aí, dividido por um número menor, vai dar uma capacidade térmica maior. É como se ela conseguisse armazenar mais energia naquele mesmo volume de água, certo? E outra grandeza importante é a capacidade térmica específica, né? Quando você divide a capacidade térmica pela massa, você tem a capacidade térmica específica, ou que a gente chama de calor específico. Então, a partir do calor específico, a gente consegue calcular a quantidade de energia que deve ser dada para um material para aumentar a temperatura dele de uma determinada temperatura para outra. Então, se você quer aquecer 100 gramas de água, então você vai colocar aqui a massa da água, o calor específico, porque cada material aquece de um jeito diferente, né? A água aquece diferente do óleo, a gente acabou de ver isso aí no simulador. Aí, pessoal, se a gente quiser calcular, por exemplo, a quantidade de calor para aquecer um copo de água de 200 ml, como é que você faz? Você pega a massa desse copo de água, né? 200 ml são mais ou menos 200 gramas, né? Vezes o calor específico, que é uma constante relacionada com a capacidade que o material tem de aquecer ou resfriar, certo? Vezes a variação de temperatura. Então, quanto maior for o calor específico do material, mais calor vai ser requerido para que ele aumente a temperatura de 1 grau, por exemplo. Então, aqui está mostrando alguns simuladores, né? O nosso simulador. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, agora, trocar os materiais. Um bloco de aço e um tijolo, né? Os aquecedores vão estar conectados, vão liberar o mesmo tanto de energia por dois e vamos ver como é que a temperatura muda. Então, observe que eles estão recebendo a mesma taxa de energia. Observe que o tijolo em vermelho, aí, o bloquinho vermelho, ele está aquecendo bem mais rápido, certo? Ele está aquecendo bem mais rápido. Provavelmente ele tem um calor específico menor do que o aço. O que significa ter um calor específico menor? Que pequenas quantidades de calor causam nele maiores variações de temperatura, certo? E aí ele aquece mais rápido. Consequentemente também ele esfria mais rápido. Ou seja, ele troca calor com mais facilidade. Observe também que, como eles estão com a temperatura maior do que a do ambiente, o que acontece? Eles ficam liberando energia, olha aí, liberando energia para o ambiente e a temperatura vai diminuindo. Então essa energia aí representa o calor que o corpo quente está liberando para o ambiente, certo? A gente também tem a opção de imergir aí
um bloquinho desse quente em um recipiente, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui, esquentar o bloco de metal, certo? Deixar ele bem quente e depois colocar ele dentro da água. Ó. O que acontece? Ó, a temperatura dele cai rapidamente e eles atingem a mesma temperatura, ou seja, eles atingiram a temperatura de equilíbrio térmico, certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer a partir de agora é mensurar esse calor, né? Essa energia térmica trocada pelos corpos através dessa relação aqui. Calor responsável pelo aquecimento ou resfriamento de um corpo é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, aqui nessa tabela são mostrados o calor específico de algumas substâncias, né? É chamado capacidade térmica específica ou calor específico. Então a gente pode ver aqui, ó, em joule por quilograma por Kelvin, que o chumbo, por exemplo, ele usa uma energia de 129 joules para aquecer 1 kg de 1 Kelvin ou de 1 grau Celsius, certo? Observe o alumínio. Ó. O alumínio já precisa de 900 joules para aquecer 1 kg de 1 grau Celsius. E olha a água. A água tem uma capacidade térmica de 4.190. Aqui a gente já pode ver um contraste bem grande, né? Porque para você aquecer água, você precisa, para você aumentar 1 grau de água, ou 1 grama de água, ou melhor, 1 quilograma de água, 1 litro, né, digamos assim. 1 litro de água de 1 grau Celsius, você tem que usar 4.190 joules de energia. E para você aquecer 1 kg de alumínio, você tem que usar 900 joules de energia. Ou seja, para aquecer o alumínio, você gasta 4 vezes menos energia. Né? E se você for aquecer o chumbo ou a prata, você gasta muito menos energia ainda, certo? O cobre, que está aqui, 387 joules, percebe? Então, na natureza dos materiais, eles não trocam calor, não trocam energia da mesma forma. Né? Vai depender do calor específico que eles tenham. Né? Então, nós vamos aplicar essa relação aqui para o calor. Né? Aqui é a forma que a gente tem de calcular o calor. E esse calor é por muitas vezes chamado de calor sensível, porque ele é um calor aplicado para o aquecimento, certo? Nós estamos falando apenas de você aumentar a temperatura ou diminuir. Aqui é o calor específico da água. Ó. Calor específico significa uma quantidade de energia que é gasta por grama para aumentar a temperatura do material de apenas 1 grau Celsius. Né? Aqui na escala CGS, né? Calorias, grama, grau Celsius. E aqui em outras escalas, como a escala que inclui Fahrenheit, né? Libras, BTUs. Então, lembrando que BTU é uma unidade de energia, certo? A gente falou sobre isso na aula passada. Aqui BTU e aqui está em joule, certo? Todas essas três são unidades de energia, calorias, BTUs e joules, certo? E outro detalhe importante que a gente tem que frisar aqui é que a gente assume esses valores, na maioria dos casos, como um valor constante, certo? Por que a gente assume como constante? Porque na maioria dos materiais, ele não varia muito em pequenas faixas de temperatura. Então, no caso da água, por exemplo, o calor específico da água vai variar de 1% quando a água passa de 0 a 100 graus Celsius, certo? Então, a gente assume que o calor específico dos materiais, para pequenas variações de temperatura, ele é praticamente constante, certo? A gente pode aplicar esse modelinho aí com bastante tranquilidade nos nossos problemas. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular esse calor. Nós vamos supor uma situação aí que você tem uma panela de alumínio de 500 kg, ou de 0,5 kg, ou 500 gramas, em um fogão e 0,250 litros de água, ou seja, 250 ml de água,
são aquecidos de 20 graus Celsius a 80 graus Celsius. Quanto calor é necessário para fazer esse aquecimento aí? Qual porcentagem do calor é usada para aumentar a temperatura da panela e da água? Então tá aí. Nós temos uma panela de alumínio, certo? Então nós podemos já ir registrando aqui os dados. Vou pegar uma caneta azul. Então vou botar aqui, ó, que a massa do alumínio ela é de 0,500 quilogramas, certo? E que a massa da água a gente vai supor que é 250 gramas. Por quê? A densidade da água ela é de aproximadamente 1000 quilogramas por metro cúbico, ou a gente pode dizer que é de 1 grama por ml, certo? Então significa que 0,250 litros, certo? Isso equivale a 200, isso aqui é litros, né? Vou registrar aqui. Isso equivale a 250 ml. Logo, 250 ml é a mesma coisa que 250 gramas, certo? Então a gente pode assumir aqui, ó, que nós vamos ter 0,250 quilogramas de água, certo? E eles vão ser aquecidos. A variação de temperatura que eles vão sofrer é a temperatura final menos a temperatura inicial. Logo eu tenho 80 graus Celsius, que é a temperatura final, menos 20. Então a variação de temperatura aí de 60 graus Celsius. Certo? E a outra informação que a gente vai precisar é do calor específico dos materiais. O calor específico da água e o calor específico do alumínio. Então, o calor que cada um vai precisar, nós vamos calcular usando essa relação aqui, ó. Calor é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Então, vamos começar calculando pelo do alumínio. Então, o calor específico que o alumínio vai utilizar para aquecer vai ser a massa do alumínio, que é 0,500, certo? Vezes o calor específico do alumínio, que é 900 joules por quilograma por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que foi de 60 graus. Então, ó, deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos fazer aqui 0,5 vezes 900 vezes 60. Então isso aqui deu, ó, 27.000 joules, ou calor aí que a gente usou no alumínio, 27 quilojoules de energia, certo? Isso para aquecer o alumínio. Agora vamos ver quanta de energia a gente usou para elevar a temperatura da água de 20 para 80 graus. Então, o calor da água, vou chamar aqui de H2O, vai ser igual a massa da água, né? Primeira massa, vezes o calor específico. Então, a massa da água foi 0,250 gramas, vezes o calor específico da água, ó, vamos olhar aqui, ó, ele é de 4.186 joule por quilograma por grau Celsius. Então, 4.186 vezes a variação de temperatura, né? Certo? Que foi de 60. Então, novamente, vou fazer aqui a conta.
0,25 vezes 4.186 vezes 60. Então eu tenho aí, ó, 62.790 joules. Ou o calor aí que a água recebeu foi de 62,8 kJ. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente responde qual foi o calor necessário para aquecer os dois. Então, o calor necessário para aquecer o sistema aí, a gente pode supor que está aqui a nossa panela de alumínio com água. Vou fazer uma graça aqui. Essa panela de alumínio com água, ela recebeu uma quantidade de calor quase total aí. Então, o calor total vai ser igual ao calor recebido pelo alumínio mais o calor recebido pela água. Isso vai dar 62,8 com 27, vai dar 89,8 kJ de energia, certo? Isso para aquecer todo o sistema, aí de água e alumínio, certo? Esse é o calor necessário. Mas aí ele chama a atenção para a gente analisar a porcentagem de calor que é usada para aumentar a temperatura da panela e da água, que é uma coisa bastante interessante. Observe que a água, ela gastou, se você dividir aqui, ó, 62,8, vou botar aqui, 62,8 dividido por 27, né, a gente percebe que a água, ela gastou mais do que o dobro de energia que o alumínio para aquecer de uma mesma temperatura, apesar de a água ter metade da massa, certo? Lembre que a gente tem aqui no nosso problema 500 gramas de alumínio, certo? Olha aqui, 500 gramas de alumínio e apenas 250 gramas de água, né? Tem metade em massa, a quantidade de matéria de água é metade da de alumínio. Porém, ela gasta muito mais energia, mais do que o dobro, para variar a mesma temperatura. E isso está relacionado com o quê? Com o calor específico da água, que é alto, certo? Um alto calor específico requer muito calor para você variar a temperatura dos corpos, certo? Então, isso em termos de porcentagem, você poderia ver aí, ó, que o calor utilizado pela água em porcentagem, você poderia dividir aí 62,8 pelo total, né? 89,8 e multiplicar por 100. Então, ó, significa que nós temos 62,8 dividido por 89,8, né, vezes 100, isso vai dar aproximadamente, arredondando aí, 70% da energia, certo? Então, 70% da energia que foi fornecida pelo sistema foi aplicada somente para aquecer a água. E isso fala muito sobre o nosso processo de aquecer água em casa, né? A gente usa panelas de alumínio. E é interessante realmente que a gente dê energia para o sistema, a gente vai lá, liga o fogo e não quer que o alumínio fique com toda essa energia. Não quer que ele roube a energia do sistema. A gente quer que, na verdade, ele transfira o máximo de energia para a água, que é o que a gente quer ferver, ou é onde a gente colocou os alimentos. A gente quer que a energia seja passada para o que está dentro da panela, e não que a panela
retenha toda essa energia térmica, certo? E é exatamente o que a gente constata aqui. A gente percebe que nesse processo, apesar de a panela ter uma massa o dobro da água, ela só pega 30% da energia, certo? A gente deve estar falando de uma panela grande, uma panela pesada. Em geral, as panelas são comuns, pequenas, são mais leves, né? E se você vai aquecer aí um copinho de água, você não vai colocar na panela de meio quilo de alumínio. Então, provavelmente, o seu sistema em casa, para aquecer água na panelinha aí simples, deve ser ainda mais eficiente do que isso aí. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente está mensurando aí o calor que é fornecido para aquecer ou resfriar o sistema. Observe que essa energia, esse calor, a quantidade de energia ela é a mesma para aquecer, né? Então a água recebe essa energia para aumentar a temperatura, mas se ela for resfriar, ela vai liberar essa energia na mesma quantidade na forma de calor, certo? Então, a gente constatou isso aqui, ó, quando a gente pega uma água, coloca num recipiente, né, e aquece ela, ó, ela vai receber energia, certo? Vai usar essa energia para aumentar a sua temperatura. Então, aqui ela chegou na temperatura de fervura. Se eu agora paro de aquecer, essa energia extra que ela ganhou, ela começa a devolver, ó. Ela começa a devolver para o ambiente na forma de calor. Então, a mesma energia que ela recebe para aquecer, ela cede para poder resfriar, né? Esse é um princípio de conservação da energia que a gente vai falar mais nas próximas aulas. Tá certo? Então é isso, pessoal.